Olá, daqui dessa linda paisagem que eu gravo agora esse vídeo para falar da boa notícia. A boa notícia que nos chega da Corte Internacional de Justiça, que deu um parecer consultivo sobre a situação dos territórios palestinos ocupados. Lembrem-se que em outros vídeos que eu já gravei e que vocês vão encontrar no canal do YouTube, eu falava dos vários casos que estavam correndo na Corte Internacional de Justiça envolvendo Israel, Palestina, os territórios palestinos ocupados. E vocês lembram, era uma ação África do Sul contra Israel, acusando Israel de cometimento de genocídio nesta guerra agora em Gaza. Uma outra ação da Nicarágua contra a Alemanha por cumplicidade no crime de genocídio sendo praticado em Gaza. E havia uma ação que já estava correndo há mais tempo e que, diferentemente dessas duas, não era contenciosa, quer dizer, não era um Estado contra outro Estado. A Corte tem uma competência contenciosa e essa, um Estado contra outro, e tem uma competência dita consultiva, é aquela em que órgãos da ONU podem fazer perguntas jurídicas para a Corte e ela responde a essas perguntas. E era isso que estava correndo já há um bom tempo. A Assembleia Geral da ONU estava perguntando para a Corte quais eram as consequências da ocupação prolongada dos territórios ocupados e quais eram as consequências para Israel e quais eram as consequências para outros estados. A decisão acabou de sair e, como esperado, a Corte, sendo uma Corte razoavelmente competente e, digamos, nesse caso difícil dela se deixar influenciar tanto por questões políticas, que ela deixasse de ver o direito cristalino como ele é. Então ela considerou realmente que a ocupação é ilegal, que Israel deve pôr fim à ocupação o quanto antes, que os assentamentos são ilegais e, portanto, é preciso interromper a expansão dos assentamentos e é preciso desmantelar os assentamentos que já existem. E ela disse também que Israel precisa compensar os palestinos pelos danos sofridos ao longo de todos esses 57 anos de ocupação. E mais, disse que os demais estados do mundo têm a obrigação de não reconhecer efeitos à ocupação israelense e aos assentamentos, ou seja, aquilo que Israel pretende, que é estabelecer situações de fato que depois sejam irreversíveis, isso não deve surtir qualquer efeito para os demais estados, ou seja, os estados têm a obrigação de não reconhecer a ocupação e os seus efeitos. E mais, as organizações internacionais também não podem reconhecer qualquer efeito a essas situações. É claro que a resposta israelense ela já é conhecida. Eles dirão, como os Estados Unidos provavelmente e alguns outros países, eles dirão que pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça não são sentenças e, portanto, não criam uma obrigatoriedade para Israel. Isso aqui tem quase que um preciosismo, digamos, de linguagem, porque a verdade é que a Corte, nesse caso, não consegue condenar Israel, não é uma condenação, mas é a declaração daquilo que diz o direito. Portanto, não temos mais a desculpa de não saber o que diria o direito. É claro que quem estuda direito internacional já sabia disso há muito tempo, mas agora nós temos a decisão da Corte, que acompanha uma outra decisão de 2004, que falava um pouco dessa ilegalidade da ocupação em relação à construção do muro por Israel naquela época. Agora está muito claro que toda a ocupação é ilegal, que ela precisa ser desfeita, que é preciso compensar os palestinos, que é preciso desfazer os assentamentos. Isso é o que diz o direito. Agora Israel dirá
não é obrigatório, mas nós sabemos então que não há dúvida hoje de que Israel está na ilegalidade. E é claro, quando Israel e Estados Unidos disserem que isso tudo não é obrigatório, eles se desmoralizarão junto com o fato de que vem desmoralizando o próprio direito internacional já há bastante tempo. E aqui a participação especial da Maria, e com isso eu encerro o vídeo de hoje e volto nos próximos dias com outros temas.